É uma honra realmente participar disso e falar desse assunto que é uma novidade entre nós no direito. A mediação ela entra atualmente como uma forma de renovação do próprio direito, realmente. Porque eu escolhi uma apresentação onde eu vou falar um pouco da minha trajetória, para ver se eu mostro um pouco de como foi esse entendimento de como a mediação entrou na minha vida. Então, eu me formei em Direito e, ao mesmo tempo, eu estudava Psicologia. Muitos me diziam, não tem muita ligação, o que você está fazendo? Dois lados, né? E eu sempre achava que ali existia alguma fluência entre os dois conhecimentos. E eu fui até o fim e terminando, eu descobri que existia essa nova forma de se trabalhar o conflito. A gente aprende muito pouco sobre conflito na faculdade de Direito, nas nossas turmas. Eu fui entender, vem um pouco da ciência política, né, que o conflito é um pouco mais trabalhado, mas nas escolas de Direito não se trata tanto de conflito como deveria tratar, porque, na verdade, todos nós, advogados, trabalhamos com conflito intimamente. E não temos vamos dizer, uma matéria, por exemplo, uma disciplina na faculdade que trata desse assunto. Então, a mediação ela é uma interdisciplinariedade, ela recebe aportes da psicologia, da antropologia, para formar o seu conhecimento. Eles chamam de transdisciplinar. Então, e por que isso? Por que isso no mundo do direito? Porque as pessoas falam pelas suas feridas, pelas suas dores. Elas sofrem e elas precisam ter esse sofrimento acolhido. E não é sempre que numa vara de família, por exemplo, o juiz tem o tempo necessário para ouvir a dor da pessoa, para ouvir ela desabafar. Né? Então, esse espaço de mediação, ele traz para dentro de si essa possibilidade da pessoa se desabafar. Eu já atendi vários casos de mediação que a pessoa está com um processo há anos, e ali, sentada na minha frente, e com a outra parte, escuta um pedido de desculpas e termina o processo, encerra ali. O que ela queria, está 4, 5 anos na justiça, com um processo que custa caro, que tem advogados, que tem todo o aparato público para proteção dessa pessoa, e ela só queria escutar me desculpe pelo que eu fiz. Entende? Então, esse espaço é muito rico, é um espaço que as pessoas precisam realmente, né, serem ouvidas. Né? E nem sempre nós temos essa possibilidade na judicialização dos processos, é óbvio, nem sempre a gente tem isso. Então, eu fiz essa trajetória, fui, logo após a formação, em 2003, eu fui convidado pelo Consulado do Canadá a participar de um projeto, e fui para Montreal. E lá eu descobri como uma sociedade de primeiro mundo está trabalhando, ou trabalha a mediação dentro da sociedade. No Canadá, as pessoas sabem o que é mediação. As famílias sabem que vão ser amparadas por esse instituto. Elas entendem, os filhos sabem, meu pai tem um problema com a minha mãe, eles vão resolver lá na mediação. E esse é a função principal da mediação, proteger os filhos, que são os maiores prejudicados nos processos litigiosos de dissolução familiar. Eles são os mais prejudicados, porque essa animosidade dos pais chega, às vezes, a absurdos de colocar a criança no meio dessa relação.
Então, envolve realmente um problema sério. E no afã de querer, vamos dizer, proteger o seu cliente, o advogado, sem querer, pode estar colocando lenha nessa fogueira. Eu, muitas vezes, hoje em dia não advogo mais em família, eu faço só mediação, mas muitas vezes, e eu abandonei esse lado, porque muitas vezes eu senti que eu era um instrumento de vingança, como sendo advogado, instrumento de vingança daquela pessoa que eu estava trabalhando com ela, né? Então, isso provocou em mim uma profunda dor, realmente. Eu não conseguia mais advogar, porque eu me sentia, bom, agora eu vou colocar 5 ações naquele cara lá. Vai tomar 5 oficiais de justiça para vamos ver como é que vai resolver isso, né? Vai a guarda, vai separação de corpos, vai então todos os recursos possíveis. E aí, ele escolheu aquela mulher para casar. Ele viveu uma vida, compactuaram, tiveram filhos. E na hora de separar, vira uma guerra, e nós vamos ajudar. Então, eu fiquei pensando, não, tem que ter uma outra forma. Tem que ter para aquelas pessoas... É óbvio que a mediação ela não cuida de tudo, ela não é uma panaceia para todos os males. Não é. Mas as pessoas que não querem entrar nessa roda viva de processos judiciais e do advogado dizendo uma coisa, porque muitas pessoas recebem lá, nossa, mas ele disse isso aqui de mim? Ele teve a coragem de falar isso, lendo o processo? E aquilo vira uma fogueira, uma bola de neve, como a doutora Kátia falou. Então, veja, isso contribui para a animosidade, para a violência, inclusive. Quantos não são aqueles que vão e agridem e partem para a violência por conta de processos que duram há anos nas varas? Né? Fora o excesso de litigância, o excesso de processos, que eu vi o conselheiro Neves Amorim, do CNJ, falando que são 22 milhões de processos que nós temos atualmente no judiciário. 22 milhões de processos, é um absurdo de processos. Não dá conta, o judiciário não dá conta disso. Né? E a mediação, ela traz essa possibilidade, ela está preparada para os novos contornos familiares, né? da atualidade, para as relações homoafetivas. Ela está preparada para isso, porque ela trata o indivíduo como o igual ali. O mediador ele está numa posição de escuta muito privilegiada, porque ele tem os dois lados da questão, e o mediador trabalha com essa narrativa que é trazida. As pessoas vêm e vão contar a história, e presume-se que aquela narrativa seja verdadeira, real, né? A gente se atém à questão que é trazida pelas partes, e aquilo vai sendo trabalhado, vai sendo facilitado ali, né? Dentro daquela sessão. Então, nesse sentido, a mediação ela é rica nessa conjuntura, né? Então, eu cheguei no Canadá, e lá, nesse sentido, eles têm uma estrutura que não foi fácil também de chegar. Eles tiveram todos os tipos de problemas para chegar até essa estrutura. Os advogados sentiam que estavam perdendo o mercado. Aí foi uma discussão muito grande na sociedade. Eles entenderam que não estão perdendo o mercado, eles estão ganhando clientes. Porque os processos demoram 2 anos, depois até terminar, tem o recurso. E é um processo longo até se receber os honorários. E a mediação ela é mais rápida, ela é mais efetiva. Então, lógico, não deveria ser lá não é tão caro quanto um processo, obviamente,
E o advogado recebe pelas mediações que ele faz, pelas sessões, o valor que está... Então, é um ganho que também está compondo. Está diminuindo... E aí foi o entendimento do Ministério da Justiça canadense, que entendeu que se a mediação existe extraprocessual, o Estado ganha com isso. Então, de alguma forma, eles entenderam e pagam 6 sessões de mediação para casais que têm filhos. Então, eles têm essa verba que sai do Ministério da Justiça e pagam 6 sessões para o casal tentar, porque eles acham que isso é muito mais barato do que manter um processo na vara ou no segundo grau, nessa extensão de anos todos. Entende? Então, isso tem um custo. Então, e qual não foi a surpresa? Que 80% dos casos que vão à mediação são resolvidos com acordo. Apenas 20% continuam e vão para o judiciário, e continuam normalmente. Essa é uma grande vantagem, porque, primeiro, pacifica as relações, né? E tem um outro dado, que desses 80% não retornam. Não retornam, o que acontece diferente na sentença, o oposto. A pessoa não fica satisfeita e retorna com um processo mais tarde. Então, acaba vindo novamente, aumentando o número de processos nas varas. Então, eles descobriram que é muito vantajoso. Por quê? Por que será que é tão vantajoso? Porque as pessoas se escutam, elas se ouvem. Essa possibilidade que a mediação traz de colocar um de frente do outro e falar, olha, vocês fizeram até agora uma família e agora vão desconstituir essa família, né? E de que forma vocês querem viver daqui para frente? Linkados através da guerra, através de um processo? Esse é o vínculo que vocês querem ter? Como vocês querem viver daqui para frente? Por isso, a gente não aprende isso na família, na nossa casa, como é se separar. E cada um chega nessa experiência como se fosse o único. E não é, tantas pessoas se divorciam no mundo, hoje cada vez mais. E a gente não aprende isso na escola. Como é fazer? Então, o mediador tem essa vivência, ele sabe como é. O período de luto que a pessoa precisa passar porque acabou a relação, não é fácil. Não é fácil. A gente pensa em trabalhar de uma forma mais humana. Então, eu vejo a mediação como humanizando o direito, trazendo novos conhecimentos, né? Que vêm de várias áreas, né? da psicologia, e são simples. Vamos dizer, é uma técnica que é utilizada, uma técnica de comunicação que o mediador tem, que ele aprende, obviamente, o seu conhecimento, a sua experiência, a sua maturidade, que é muito importante. Eu acho muito difícil um recém-formado na faculdade se tornar mediador. Acho um pouco temerário, porque há necessidade do mediador ter uma experiência de vida, uma experiência de conhecimento realmente de como é a vida em família, de como são múltiplas as famílias. A gente fala em família, pensa que é tudo mais ou menos igual, mas não. São muito variadas, muito variadas. E nós também temos que ter o cuidado de não acharmos que a gente sabe tudo. Nós não sabemos nada, aliás, ao contrário. As partes é que tem que mostrar para a gente como é que eles resolveram. Então, há casos fantásticos que foram resolvidos em mediação. Por exemplo, eu posso citar um que é interessante. A família se recompôs em 2 outras famílias recompostas. O pai casou com uma família que já existia filhos e a mãe casou com outra pessoa que também possuía filhos. E a criança, a única filha,
vivia com esses dois pais em conjunto. Quando eles se separaram, eles não sabiam para onde levava esse filho. Se levava para a família da mãe ou para a família do pai. E não se acertavam, e na sessão de mediação chegou-se a uma possibilidade criativa de manter a casa e a criança na casa. E os pais aqui viriam, vamos dizer, visitar a criança e passar um tempo lá. E isso deu muito resultado, eles estão até hoje assim. Agora a criança já é adulta, já está vivendo quase que sozinha, já tem essa possibilidade, mas houve essa ao invés de levar a criança no afã de fazer uma guarda compartilhada, e esquece o material da escola, a borracha fica na casa do pai, a mochila fica na casa da mãe, quer dizer, é uma confusão, e eles resolveram dessa forma. E por que nós vamos achar que isso não é possível? O juiz homologou também. Houve homologação judicial. Então, é uma solução criativa que foi constituída dentro de uma sessão de mediação e implementada. E deu resultado para aquela família. Pode não dar para outras, é óbvio, não tem que ser normatizado, uniformizado. Mas funcionou. Entende? Então, com essa possibilidade, a mediação ela abre mais portas de satisfação. As pessoas se satisfazem melhor. E eu gosto de dizer que as pessoas, elas facilmente aderem àquilo que elas constroem, elas próprias. Elas implementam, elas fazem, elas vão, porque elas construíram aquela solução. E esse é o grande ganho, né? Porque as próprias pessoas se protagonizam na solução do problema. Gente, olha que maravilha isso. Imaginem só, se você tem a possibilidade de chegar e resolver um problema que lhe afeta muito. Quando você sai desse problema e sai satisfeito, e ambas as partes saem satisfeitas, é uma felicidade muito grande. Você se sente com poder de poder passar por todos os conflitos. Fica recompensado. Se sente, puxa, consegui passar por esse conflito e passei bem e consegui resolver, então pode vir mais, aí que eu vou adiante. Entende? Então essa é a possibilidade, né, de a gente produzir uma cultura de paz. Produzir, através da nossa atuação, uma sociedade mais harmônica, mais justa, cuidar desse tecido social, não deixar romper, cuidar desse vínculo. A mediação cuida dos vínculos. Esses vínculos são necessários, porque uma ex-mulher vai ser sempre ex-mulher, um ex-marido é sempre ex-marido. E se tiver filhos, os filhos vão precisar desses pais. Não vão ser ex-filhos, não são ex-filhos. Não existe. Veja, então é para sempre, para a tua vida inteira. E como você vai deixar um processo judicial estragar com essa... Tudo bem, você não quer mais viver com aquela sua mulher, não quer mais viver com o seu marido, as pessoas têm o direito de reconstruir, não é raro ser felizes no segundo casamento, ele pensa assim, não vou fazer exatamente o que eu fiz naquele outro casamento. E a pessoa amadurece, a pessoa passa por uma outra experiência, e aquela que passou, serviu, foi bom durante um tempo, e depois não deu mais certo. E fez com que ele se tornasse uma pessoa melhor na próxima. Veja, é um ganho também. Então a gente precisa ver que, na atualidade, as coisas estão mudando com muita rapidez. E nós, aqui, precisamos do direito, precisamos conter isso. A senhora falou muito bem sobre essa questão da poliafetividade. Está acontecendo. A novela está atrasada, já tem muita coisa acontecendo na vida mesmo das pessoas. Entende? Então, nós precisamos realmente estar com uma nova visão sobre esse conflito. O que é o conflito? Como ele se apresenta para a gente? De que forma ele pode ser trabalhado e gerenciado para provocar uma transformação do indivíduo?
Porque a possibilidade, a mediação ela tem várias saídas. Eu vi no Canadá isso. Lá a mediação optaram pela mediação transformativa. E esse modelo de mediação, ele trabalha com essa possibilidade. A gente pode ter o modelo, porque aí eu já vou entrar um pouco no histórico da mediação. A mediação, ela sempre existiu desde a antiguidade. Na China já existiam mediadores que eram os sábios, os mais velhos dentro da sociedade. Eles faziam esse papel da mediação. E depois os religiosos também, os judeus, os rabinos, tinham também esse papel, mas trabalhavam de uma forma com os valores da religião, né? Laica, do jeito que a gente entende hoje, a mediação é nova, vem desde os anos 70. Surgiu nos Estados Unidos, nos anos 70, para conter exatamente o que está acontecendo aqui, os divórcios, o aumento dos divórcios nas varas de família. E aí surgiu em 2 pontos específicos dos Estados Unidos. Surgiu na costa oeste, na turma lá de Palos Altos, e tinha a ver com a terapia familiar, que eles usavam, eles trabalhavam os casais em terapia familiar para o divórcio. E existiam vários aportes que a psicologia trazia para esses encontros, que foram utilizados pela mediação posteriormente, né? E teve a turma do lado da Costa Leste, que produziu também pérolas maravilhosas para a mediação, que é o pessoal de Harvard, que tem o método tradicional, que traz também em seu conteúdo epistemológico, traz esse conhecimento interdisciplinar de outras carreiras. Então, de que forma eles fazem isso? Eles fazem isso com técnicas de comunicação, né? Eu cito o Paul Václavsky, que é um estudioso da comunicação, que ajuda muito, que traz para a mediação esse aporte. E em Harvard, John Haynes, com um trabalho maravilhoso também em cima dessas técnicas de mediação, que são... o pessoal de Harvard visa o acordo, visa trabalhar a mediação no acordo. Isso cai como uma luva para o judiciário brasileiro, né? Porque nós estamos abarrotados de processos. Então, visando o acordo, as pessoas vão trabalhar para que o acordo saia. Eu, particularmente, e o Canadá também entende assim, acho que a transformação é mais importante, porque ela pacifica as famílias de uma outra forma. Não é o acordo, porque pode chegar no final da mediação e não dá o acordo, não faz o acordo. Mas a pessoa traz aquilo que foi dito lá. E pode cair a ficha anos na frente. Olha, aquilo que foi dito lá tinha um fundo de verdade, eu vou seguir isso. Entende? Então, pode não sair o acordo ali, que é essa medida que a gente vê, mas que transforma a pessoa dentro do processo, transforma. E ela vai ser um ser humano diferente. E esse é o papel que nós deveríamos nos ater. Esse papel de transformar o indivíduo, de ajudar a transformar o indivíduo, de fazer uma sociedade mais justa, mais equilibrada, melhor. Então, eu costumo ver esse lado da mediação, que é desenvolvido, como uma possibilidade, um ganho. Não reduzi-la apenas a um mero fazedor de acordos. Porque aí ela vira uma conciliação, né? E aí é bom a gente frisar a diferença entre a conciliação e a mediação, né? É muito importante. Então, na conciliação, o conciliador ele tem a possibilidade de sugerir, de falar para as pessoas, olha, essa maneira que vocês estão agindo, dessa forma, assim, assim, assado, eu não vejo que pode ser... Quer dizer, ele sugere
condutas, sugere, dá conselhos e dá, logicamente, embasado nas normas que existem, vigentes, e em questões além disso. E o mediador nunca faz isso, nunca sugere. Porque ele acredita que, e é uma base da mediação, é fundamento, né, que ele acredita que as partes é que têm que chegar à solução, porque é aquilo que eu disse. É um ganho muito grande elas chegarem nisso. Então ele vai, de uma forma, a facilitar o diálogo entre as pessoas, né? Às vezes os casais chegam num tal estado de agressividade que eles estão um de costa para o outro, assim, ó, um para lá, outro para cá. O mediador olha, você já está verificando todas as questões, todo o contorno da situação, né? No que o não verbal diz muito, né? Então, você vê situações assim e daqui a pouco você vai facilitando através de conotações positivas, o que a narrativa vem sendo trazida, e você vai, bom, isso eu posso limpar dessa forma. Se ela diz, esse sujeito é avarento, e você escuta ele também, e você vê que dá para você limpar um pouco isso. Não, pelo que eu entendi, ele é um bom administrador, ele segura, né? Então você vai conotando assim de uma forma positiva para não, né, para que a coisa um vai escutando o outro, né, vão se colocando um na posição do outro e o mediador vai seguindo para a possibilidade de uma vida futura. Não se atenda ao passado, porque o mediador não é psicólogo. A gente não tem que trabalhar questões que estão enraizadas. Isso é do mundo da psicologia. As questões de conflito intrapsíquico, pessoal, é do mundo da psicologia. Nós trabalhamos nos conflitos entre partes, entre grupos. O mediador tem essa possibilidade, né? Então, nesse sentido, você recebe a pessoa e vê a possibilidade de facilitar aquele diálogo, né? Então, essa é a tônica principal, né, do trabalho do mediador. Eu gosto até, me permitam aqui, que o mediador trabalha o conflito da seguinte forma: ele estimula a perspectiva de versão que as pessoas trazem e não da verdade. Então, a versão que é trazida é onde a gente se atém. A verdade, né, ela pode ser variável, né? Ela focaliza o conflito nas pessoas e não no problema. Porque as pessoas se misturam ao problema. Ele é assim, ele é aquele momento que está ali, né? E as próprias pessoas entram e acreditam que são problemáticas. Então, separar o problema da pessoa é muito importante. A gente constrói uma boa comunicação e o espaço propício para o estabelecimento de confiança. A gente precisa ter confiança naquilo, porque já viveram juntos e é fácil, gente, não é tão difícil. A pessoa conhece a outra, ela viveu, ela escolheu aquela pessoa para casar, entende? Então, e na hora, lógico, as dores são inúmeras. O que passa a pessoa que é traída, a pessoa que se sente com uma baixa estima enorme, isso é muito difícil delas conseguirem fazer essas dores fluírem, entende? Fazer passar por isso. É um processo, demora anos, às vezes, para a pessoa esquecer aquilo que sofreu, ou para poder viver uma vida normal, né, depois daquilo, porque fica ressentido. Tem gente que não consegue sair, que precisa de ajuda de psicólogos para poder sair desse sofrimento do que um divórcio traz. Entende? Então, é um espaço de convivência que você estabelece essa confiança, né? E tem a construção e desconstrução e transformação na resolução do conflito, né? Então, a pessoa se transforma desse espaço. O mediador identifica interesses comuns
e complementares e auxilia na negociação dos divergentes. Então é muito interessante que a gente vê que às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa, mas elas estão brigando, mas o que elas estão dizendo é idêntico. E ao mesmo tempo elas não estão escutando o que o outro está dizendo. Então é o momento da gente parar e falar, não, mas pelo que eu entendi, ele diz assim, assim, assado, e você diz assim, assim, assado. Isso é a mesma coisa. Então aí elas começam a entender que elas estão com a mesma intenção, mas que estão seguindo por caminhos diferentes. E aí fica fácil você ver, olha, o que é consenso, né, e o que não é. E aí a gente vai trabalhar no que não é. Porque aquilo que já foi adquirido como consenso já está vigente. Então, não é fácil ver isso. Então você trabalha realmente mais profundamente no indivíduo, né? É uma outra forma de trabalhar. Eu digo que a mediação às vezes trabalha na gênese do direito, no direito realmente, né? E, além disso, o mediador estabelece uma estratégia de atuação para a transformação do conflito e deve ser capaz de abandoná-la caso não se mostre adequada. Porque existe uma estratégia, você está pensando ali na situação, né, da questão, e você estabelece, bom, então vamos seguir nessa linha, sem, obviamente, falar para as partes, porque é uma situação que você está prevendo. Se, de repente, no meio disso, você fala, opa, estou enganado, não é dessa forma. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer que essa trajetória não é a correta, que essa forma que eu estou levando o caso não vai dar resultado, e alterar, ver o que as partes querem e modificar essa estrutura, né? Então, esse trabalho do mediador, né? Então, a mediação ela difere da conciliação nesse sentido. São outras abordagens. O conciliador não está tão preocupado com o vínculo. Pô, é uma batida de carro. E ali tem um trabalho que tem que ser feito para que é econômico o trabalho, né? Então é um acordo que vai sair. Mas não há necessidade das pessoas cuidarem dos vínculos posteriores àquela batida, àquele evento, né? Então, o conciliador sugere, é muito válido, e ele elimina vários processos rapidamente com essa possibilidade de favorecer o diálogo e entrar num acordo que não vai gerar, vamos dizer, para o futuro nenhum problema. Na questão da mediação já é diferente. A mediação cuida dos vínculos, são relações continuadas, que vão para o futuro. Entendeu? É um plano de saúde que você quer ficar no plano ainda, mas você está em briga, em litígio com eles, e quer ser ouvido, mas você vai continuar no plano. Então, você vai ser vizinho daquela outra pessoa durante muito tempo, você não vai mudar dali. Você vai continuar vizinho da pessoa. Então, essas relações precisam ser cuidadas. E é para aí que a mediação se dirige, para cuidar desses vínculos, pais e filhos, irmãos, processo de sucessão. Quanto problema não dá, meu Deus, que a família se destrói inteira depois que os pais morrem, né, depois do falecimento dos pais. E às vezes é questão de o mediador escutar, ponderar em cima daquelas questões, e eles mesmos se organizam de uma forma amistosa, né? Então, esse é o processo. Então, deixa eu seguir um pouquinho mais adiante. Então, a mediação é um modelo pensado como um método, né, de negociação assistida, que é esse modelo tradicional da escola de Harvard traz. Ele é muito próximo do que é feito na conciliação. Então, as pessoas podem trabalhar com essas técnicas que Harvard traz. Eu acho mais interessante fazer uma mescla. O mediador ter a habilidade de poder trabalhar com várias escolas. Isso é questão de conhecimento.
É só se aprofundar em várias possibilidades, em vários modelos que existem. Existe um modelo transformativo de Bush e Fogler, que são dois mediadores que trabalham com comunidades nos Estados Unidos. E eles criaram uma das técnicas que eu acho maravilhosa, que chama empowerment. E esse empowerment é protagonizar as pessoas, dar força, legitimar as pessoas para continuar no processo de conversa para a solução do caso. Então, através de técnicas, eles vão levantando a bola da pessoa, vão dando possibilidades para que ela haja dentro desse espaço para chegar a uma conclusão. E isso em comunidade funciona muito bem, porque eles trabalham de uma forma vamos dizer, que todos participem na comunidade. E isso também serve muito para a questão familiar. Porque às vezes a pessoa está com muita baixa estima, ela quer se ver livre daquela situação, e ela faz qualquer negócio para parar com vamos dizer, aquela briga que está acontecendo, porque é muito desgastante, gente, ficar com um processo de divórcio litigioso e não deixa ver o filho, e pede guarda, e pede visita. Isso provoca, inclusive, alienação parental, porque a pessoa quer fugir dessa situação. É tão difícil ver o filho, porque a ex-mulher não deixa, que o pai se afasta, reconstrói a família com outra mulher, e aí aquele filho fica lá foi privado dessa possibilidade de ter o convívio com o pai. E a vida passa. E a separação, o afastamento, provoca esse desconhecimento da própria relação do filho. Então, é muito duro isso. Então, essa grande possibilidade de se fazer esses arranjos novos, né, é o que a mediação traz, de forma muito rica. Né? Então, e é aquela questão que eu disse, as pessoas aceitam facilmente o que elas mesmas ajudam a construir. Então, isso é um grande ganho que a gente tem, né? Porque se elas constroem uma solução e vão cumprir com aquilo, vamos imaginar que o acordo foi feito por eles decidiram qual vai ser a pensão, tudo foi decidido entre as partes. Por que eles não vão cumprir? Eles cumprem. Diferentemente de uma sentença que, às vezes, é imposta e a pessoa não cumpre. Aí causa todo aquele problema. O não cumprimento pode gerar até prisão. Entende? Então, são questões que a gente precisa refletir, se são eficazes realmente, e graças a Deus nós temos essa possibilidade atualmente. Nós estamos um pouquinho atrasados, porque, por exemplo, na Argentina, há mais de 10 anos, ele já tem a lei de mediação. Eu lembro de ouvir falar dela em 98. Isso. Então, eles têm na Argentina essa mediação, já rapidamente já entrou dentro da sociedade, já existe um número de mediadores que contém a demanda. Né? Eles estão vendo os benefícios agora, já existem uma série de pesquisas que demonstram a efetividade da mediação. Lá parece que é em torno de 70% de casos que eu vi vão para o acordo na mediação. E também eles estão trabalhando de uma forma mista, o que eu gosto também, tanto Harvard quanto esse modelo circular narrativo, que também esse modelo transformativo, que também é muito interessante e que abre novas possibilidades. Quer dizer, não é engessado, né? A gente precisa tomar cuidado, porque se engessa a mediação, se ela vira conciliação, isso atrapalha. Isso atrapalha o desenvolvimento, pode vamos dizer, como aconteceu ou acontece com o Instituto me falha agora, em que o juiz é um juiz arbitragem, desculpa, falta arbitragem. A arbitragem caiu na descrença no Rio de Janeiro, porque várias câmaras de arbitragem começaram a aparecer, isso depois contra o Instituto. Ele é muito válido,
muito interessante. Fora do Brasil, ele é utilizado amplamente entre empresas, no direito internacional. É maravilhoso. E aqui, pelo mau uso, ele foi colocado numa condição ruim. Então, é esse nosso risco, nosso desafio agora, colocar a mediação de uma forma positiva, que ela ajude realmente, que ela não seja destruída, que não seja engessada. Eu tenho muito medo que o judiciário, através da resolução 125, que é maravilhosa, gente, é uma das coisas que realmente foi feita, sabe, com muito cuidado e por gente competente realmente, mas agora já existe um movimento de querer alterá-la também e de de fechar essa área do judiciário para uma conciliação. E a mediação vai ficar de que jeito aí nesse meio? Está perdida. Então, essa riqueza a gente precisa cuidar, precisa se informar. E eu, aqui hoje, nesse dia, eu gostaria muito que eu pudesse, vamos dizer, fazer com que 1, ou 2, ou 3, ou 4 de vocês fossem mediadores, porque isso já seria um ganho muito grande, realmente, de provocar com que existam pessoas que pensem dessa forma, tendo uma outra visão sobre o conflito e sobre a situação do direito. Né? E ter isso nas mãos é uma riqueza, somando a tudo que os advogados e quem opera no mundo do direito faz pela sociedade. Então, realmente, nós estamos no limiar de um novo tempo, onde a gente pode pensar o conflito, pensar as pessoas, humanizar a questão jurídica, né? A questão do judiciário, e ter uma nova possibilidade de enfrentar esses novos modelos sociais, né? Familiares, né? Que são que nos assustam até vamos dizer, pelo grau de avanço que eles têm, né? Pela agilidade que existe, criatividade que existe na sociedade, e a gente precisa estar preparado para conter isso. Né? Então, e existe uma outra posição, que é a posição de cultura de paz, que também é muito novo, né? Desde o início da Declaração dos Direitos do Homem, em 48, a cultura de paz veio surgindo em diversas sociedades, em diversas formas, e eu gosto de citar Johann Galtung, que é um pensador, mediador, muito ligado à cultura de paz, que na Palas Athena a gente trabalha muito em cima da mediação que ele faz, do estilo de mediação que ele usa, e ele criou uma disciplina da paz, né? E essa disciplina da paz que foi criada utiliza a mediação como instrumento de pacificação social. Então, a mediação é a forma, um instrumento prático de chegar a uma cultura de paz dentro da sociedade. E no Brasil a gente está precisando muito disso. As sociedades estão muito violentas. As pessoas estão num grau de violência exacerbado. E há possibilidade de controlar isso. E a mediação propõe essa vista, que as pessoas se debrucem nessa possibilidade, né, de trabalhar de uma nova forma, sem jogar lenha na fogueira e ver o circo, né, pegar fogo. Então, esses dilemas e esses desafios dessa política pública criada pela Resolução 125, elas incluem prioridades, né? Que é instrumentar a sociedade através dos meios alternativos de solução de conflitos, meios consensuais eles estão usando agora, que é ótimo, é um bom nome. Rumo à cultura de paz, então isso está na Resolução 125. A Resolução 125 ela trata agora, ela iguala a mediação à força da sentença. Olha que beleza!
Então o mediador, ele, depois do processo feito, chegou a um acordo, ele tem força judicial. O juiz homologa, acabou, é aquilo que foi feito. Né? E quem constrói isso são as pessoas. Entende? Então, ela desonera realmente o judiciário dessa possibilidade e satisfaz mais as partes. Né? Então, esse desafio da 125 também de implementar métodos consensuais, né, de mediação, de conciliação, a justiça restaurativa, que é maravilhoso também, é uma outra possibilidade, né, de ouvir da pessoa, ao invés de ir para a cadeia por um pequeno, para a prisão, por um pequeno delito, ela tem um trabalho de... onde ela rompeu o tecido social, onde ela foi, ela vai lá, ela trabalha, ela pede desculpas, ela faz trabalho social e ela, sabe, tenta se reconstruir essa pessoa que andou pelo caminho errado. Agora, se ele vai, talvez, para a cadeia, ou às vezes um jovem, ela é uma faculdade do crime, vai se tornar mais violento, mais... Então, é um repensar sobre isso. E colocar também, na justiça restaurativa, ela coloca a vítima prioritariamente. A gente escuta a vítima bastante nessa questão. Né? Então, coisa que normalmente não se escuta. Vai se ater à questão do réu, né? Daquele que foi o vitimador da questão. Então, é uma nova forma também de entender essa justiça. E a paz também como decorrência, né? A paz como decorrência da justiça. E isso é muito interessante, porque remonta aos gregos, né? A paz como decorrência de uma sociedade justa. Né? Então, é um trabalho que realmente é um desafio nosso, que precisa ser implementado. Deixa eu ir aqui adiante. Então eu vejo que, meio que para encerrar, eu gosto de lembrar que existe a possibilidade de você abrir mão desses recursos. É simples, não é uma coisa muito complicada, não é como as pessoas não entendem bem como é a mediação, por isso rejeitam ela. Então, são técnicas, é um estudo aprofundado dessas relações humanas que são realmente sistematizadas de uma forma a possibilitar essa pacificação social, esse encontro entre as partes. Pode ser prévia, pode ser no meio do processo, pode ser anterior ao processo. Ela sempre cabe a possibilidade de você mediar as questões, né? Sempre é possível. E eu gosto de lembrar também, para encerrar, uma frase de Jean-Paul Lederac, que é um mediador sensacional, que trabalha em casos entre guerras, muito aqui na América Central, nos Estados Unidos, e ele diz o seguinte: para que haja paz, não basta a ausência de violência, é necessário a presença de uma interação positiva, de apoio mútuo, de confiança, de reciprocidade e de cooperação. E assim eu encerro a palestra. Muito obrigado.